Vocês já acertaram algum processo, alguma coisa que vocês estavam fazendo e que deu muito certo para vocês, mas na hora você nem sabia direito o porquê que aquilo funcionava realmente? Pois é, depois que eu passei no concurso, que eu testei, fui durante o processo, na verdade, me validando, fazendo questões, fazendo vários formulários de prova do Banco do Brasil, eu verifiquei que eu fui realmente tendo uma evolução muito grande, principalmente se você fosse comparar o mesmo tempo de estudo de um candidato normal de concurso público. E para ser bem sincero com vocês, a maioria das técnicas que eu utilizei não fui eu que criei. Eu simplesmente peguei de candidatos que eu conhecia, que eu já tinha visto frustração, tinha visto que eles eram seres humanos normais, que reprovaram, tentaram várias vezes, tiveram várias frustrações, mas que de repente alguma coisa mudou e eles passaram. Eu tenho muito desses amigos que eu pude ter essa experiência, vivenciar isso, pegar a experiência, pegar a técnica. E uma dessas técnicas que funcionou demais para mim foi o estudo reverso. Eu comecei a praticar isso mais simplesmente por ver que deu certo com outra pessoa. Mas não tinha para mim um embasamento científico do porquê usar, porque era melhor aprender dessa maneira, porque você aprende mais, sintetiza melhor fazendo isso. Aí depois que eu passei, tive minha aprovação e tudo mais, passei em primeiro lugar, que eu fui começar a analisar os processos e tentar entender se aquilo podia ser replicado. Se aquilo que eu fiz, se uma outra pessoa pegasse, fizesse as mesmas coisas, se ela pudesse também ter um bom resultado, se essas técnicas ajudariam essa pessoa. E só daria para fazer se realmente tivesse alguma comprovação realmente sólida. Não queria que fosse alguma coisa tipo placebo, que a pessoa só acredita que ela está tendo uma vantagem, mas que na verdade é simplesmente ela acredita nela mesma. Então eu comecei a investigar cada dessas ações que eu fiz, tudo que eu fazia de fato, nas práticas, no dia a dia, as técnicas que eu utilizava, e comecei a olhar uma por uma dessas técnicas para ver se realmente tinha fundamento e o porquê funcionava cada uma dessas técnicas. E foi aí que eu criei o curso do Arsenal do Aprovado. Mas hoje eu quero falar para vocês de uma das técnicas muito poderosa que eu utilizei durante o processo da minha aprovação, durante o estudo que eu fiz, e que potencializou demais o meu aprendizado. Eu consegui sair de um candidato extremamente mediano, que tirava por volta de 60%, já mostrei até print do último concurso que eu tinha feito do Banco do Brasil, chegar a meus meros 60, 64 pontos ali, que não dá aprovação para ninguém, e consegui saltar na minha pontuação para alcançar o primeiro lugar na microrregião que eu fiz, onde tinham aproximadamente 15 mil inscritos. Pesquisando bastante, eu descobri que já tem um conceito muito amplo, tem um estudo muito profundo sobre isso, e o nome disso é falha produtiva, ou Productive Failure, em inglês. E existem duas linhas principais de pesquisas que comprovam essa falha produtiva. A primeira é a teoria da falha produtiva por Manu Kapur. Esse nome Manu Kapur é justamente o principal pesquisador por trás dessa teoria. Cientista cognitivo que atualmente lidera pesquisas em Zurique, na Suíça. Ele conduziu uma série de experimentos durante anos, principalmente com alunos aprendendo matemática e ciências. Em suas pesquisas, como o artigo Productive Failure in Learning Math, Kapur dividiu os alunos em dois grupos. O primeiro grupo recebeu a instrução direta e tradicional. O professor explica o conceito, mostra como resolve e os alunos praticam. O segundo grupo recebeu um problema complexo, que eles não sabiam resolver e foram desafiados a encontrar uma solução em grupo. Eles inevitavelmente quebravam a cabeça, falhavam ou criavam soluções incompletas. Só depois dessa quebra de cabeça é que o professor entrava e dava a explicação. Ou seja, os alunos tentavam, depois vinha mastigado para eles a resposta. O resultado disso: os alunos do grupo da falha produtiva demonstraram uma compreensão conceitual muito mais profunda e foram muito melhores em resolver problemas diferentes, problemas novos depois, que eles chamam de transferência de aprendizado. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês no vídeo o nome do artigo que vocês vão pesquisar e entender melhor esse procedimento. O segundo estudo é Inventando para Preparar o Aprendizado, que é um estudo feito por Daniel Schwartz e Taylor Martin, da Universidade de Stanford. Eles chamaram esse estudo de Preparação para o Aprendizado Futuro. Como que foi o estudo deles? Eles pediram para um grupo de alunos inventar uma fórmula matemática para calcular variabilidade de dados
algo parecido com desvio padrão, usando a própria intuição, única e somente, antes de passar para esses alunos a fórmula correta. O resultado? Raramente esses alunos chegavam na fórmula correta, sozinhos. Porém, o esforço de tentar chegar a uma solução fez com que, quando o professor passasse para eles a resposta correta, a fórmula correta, eles compreendiam e absorviam muito mais o conceito, a ideia da fórmula, do que os alunos que só ouviram o modelo tradicional, que é ensinar a fórmula, passar alguns exercícios e prática. E o nome desse artigo eu vou colocar aqui embaixo para vocês também. E por que isso funciona na prática? Segundo esses pesquisadores, esse processo de você tentar, falhar e só depois ter a resposta correta, funciona por 3 motivos. Primeiro, ativação do conhecimento prévio. Ao tentar resolver, o aluno vasculha o cérebro tentando usar ferramentas que ele já tem. Segundo, consciência da lacuna. O aluno percebe exatamente o que não sabe. E isso gera o que chamamos de tensão cognitiva, aumentando o foco e a curiosidade. Se você está ligado aqui nos vídeos do canal, eu já falei sobre como estudar utilizando o método Feynman. É exatamente isso aqui também. E o terceiro motivo é a ancoragem. Quando a explicação finalmente vem, ela não cai no vazio, como um monte de regra chata para decorar. Ela chega como um alívio e a solução exata para a frustração que o aluno tinha acabado de sentir, tornando a memória muito mais forte. Eu também já falei sobre isso. Emoção mais informação, pronto, você leva para longo prazo. Se não tiver esses dois, você vai ter que repetir muito e muito e muito até conseguir decorar. Comenta aqui para mim se você também já praticava alguma dessas coisas sem mesmo nem saber exatamente por que funcionava. Só por experiência ou porque viu alguém fazendo também. Beleza? Até mais!